Nessa tarde eu quero falar, o tema da minha ministração para você é sobre o poder dos pensamentos. Nós queremos refletir hoje sobre o poder dos pensamentos. Como eles podem influenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, como ele pode influenciar as nossas ações, as nossas decisões. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar sobre a importância de renovarmos o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa compreensão. A palavra do Senhor nos ensina a buscarmos essa renovação na mente para que os nossos pensamentos sejam guardados em Deus, guardados em Jesus, pois eles são fundamentais para a nossa caminhada de fé. Então, nessa tarde nós queremos falar sobre alguns aspectos, sobre o poder dos pensamentos, através da Bíblia Sagrada. Os pensamentos, eles são imagens da mente. E essas imagens, elas podem ser construtivas ou destrutivas. Os pensamentos, eles têm o poder sobre as nossas emoções. Existem pessoas que elas não vivenciaram certas coisas, mas estão presas a uma certa condição por conta dos seus pensamentos. Ou não estão mais vivendo aquilo. Sabe alguém quando passa por um trauma muito profundo e sobrevive a este trauma? A pessoa fica anos naquele trauma, mas fisicamente ela não está mais naquele trauma, ela não está mais vivendo aquela situação. Mas os seus pensamentos ficaram presas àquela situação, de um modo que ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue se soltar. Fisicamente, ela está vivenciando os seus dias, mas emocionalmente, ela está presa a uma condição do passado. Não preciso falar apenas de traumas, podemos falar de condições, de costumes, de estilos de vida, estilos que são destrutivos para o espírito dessa pessoa. São estilos de vida, comportamentos, guardem muito bem isso, que destroem espiritualmente a vida desta pessoa. Mas ela não consegue soltar, ela não consegue sair, ela sempre está presa àquela condição. E por mais que ela vivencie situações que o forcem constantemente a sair deste ambiente, os seus pensamentos sempre estarão presos àquela condição e àquela situação. E aí ela não consegue avançar na vida. E por não conseguir avançar na vida, ela também vai prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. Eu conheço pessoas que perderam coisas importantes na sua vida porque não dominaram seus pensamentos, não dominaram as suas emoções. Pessoas impulsivas, e elas dizem, eu sou assim e eu vou morrer assim. Você perdeu pessoas, você perdeu coisas, você perdeu oportunidades por conta das suas ações, por conta da sua postura, porque você se tornou escravo dos seus pensamentos. E os pensamentos, eles são invisíveis. Você não vê fisicamente o que você pensa. Quem está do seu lado também não vê o que você pensa, porque são imagens invisíveis que são lançadas na sua mente. Elas podem produzir imaginação e isso provoca fortes emoções em nós. Por exemplo,
Quando você imagina estar em um lugar muito bonito, uma praia muito bonita, uma casa de campo muito bonita, automaticamente as tuas emoções começam a ser controladas ou envolvidas por aquilo que você imaginou, sim ou não? Quantos aqui estavam em um certo lugar e de repente você imaginou estar em um lugar que você sonha estar? Automaticamente aquilo gerou uma sensação muito boa em você. Você não estava lá fisicamente, mas a tua mente estava lá. E a sua mente estava dizendo para as tuas emoções e para o teu corpo que você estava lá. Então, há um poder nos pensamentos. E a palavra do Senhor, ela sempre vai nos mostrar isso. Como podemos dominar os nossos pensamentos. Como podemos controlar os nossos pensamentos, a fim de usarmos esses pensamentos para fazermos a vontade de Deus. Então você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e você vai dizer: nesta tarde, você vai sair daqui pensando como Cristo. Então eu quero deixar para vocês um texto, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer o seguinte, esse vai ser o texto central da minha mensagem hoje. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo, ao dar esta orientação, ele está falando exatamente sobre o poder da mente, o poder dos pensamentos e como eles podem influenciar as nossas emoções. Por isso, se nós lermos todo o contexto, Paulo, ele vai falar exatamente sobre o poder dos pensamentos em nossas emoções. Versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ele está aconselhando isso, que a fonte da alegria verdadeira do crente está em Deus. Toda alegria que se mostra estar fora do Senhor é uma alegria ilusória e vã. E existem muitas pessoas se aprisionando a uma falsa alegria, a uma falsa sensação de alegria que o mundo oferece. Há pessoas que elas precisam de fortes emoções momentâneas para poder fortalecer as suas convicções. E isso pode destruir você. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Porque uma vez que a nossa alegria, a fonte da nossa alegria é o Senhor, nós viveremos uma alegria plena. Nós viveremos uma alegria de plenitude. Pastor, eu ainda não entendi. Quando a nossa alegria está no Senhor, nós vivenciamos uma alegria verdadeira que não é causada por ilusões. Então, você não corre atrás de falsas sensações. Um crente que a sua fonte de alegria é o Senhor, ele é convicto de quem ele é. Ele tem a convicção de quem Deus é.
E por isso ele não se curva ou não se sujeita a fazer a vontade da sua carne. Ele não entrega os seus pensamentos à sua carne. Paulo está dizendo: alegre-se sempre no Senhor. E ele continua: novamente direi, alegrem-se. Então ele está reafirmando. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, com um sorriso no rosto, e diga assim: você tem motivos para estar alegre. E o teu maior motivo é o Senhor. Versículo 6, Paulo ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentei os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: toda distorção de sentimentos, toda distorção de emoção, ela é causada simplesmente porque não estamos com a nossa mente centralizada em Cristo. Quando a nossa mente está centralizada em Cristo, os nossos pensamentos estão centralizados em Cristo, nós não andamos ansiosos. O que é a ansiedade? É o sentimento que é gerado na nossa alma por algo que ainda não aconteceu. Então existem pessoas que estão sofrendo por algo que não aconteceu. Existem pessoas que as suas emoções estão descontroladas por algo que ainda não aconteceu. Ansiedade é o excesso do amanhã. Ansiedade é o transbordar do amanhã no hoje. Por isso Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. A nossa oração, as nossas súplicas têm que ser apresentados a Deus. Então, quando você estiver ansioso, sabe qual é o remédio para você? É falar com Deus. Ora ao Senhor e diga: Deus, eu estou ansioso. Porque o crente, ele pode ficar ansioso? Pode. É possível. Está sujeito. Não é porque você recebeu Jesus na sua vida que você não vai vivenciar problemas em suas emoções. Principalmente quando você passa por uma situação que foge do teu controle. É possível que o crente esteja ansioso? É. O que não pode acontecer é o crente permanecer ansioso. Por quê? Porque você vivenciar um problema, às vezes não é responsabilidade sua. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: existem problemas na sua vida que não é da tua responsabilidade. Olha aqui para mim agora. Isso é uma verdade. Tem coisas que você vive que não foi você que procurou. Tem coisas que você vive que não foi você que quis. Aconteceu. Coisas que fugiram do teu controle, que estava além da tua capacidade de fazer alguma coisa. Mas está aí. Aconteceu. Agora, permanecer no problema, aí é tua responsabilidade. Deus está falando para você nessa tarde. Talvez você foi marcado, traumatizado por alguma situação que não era responsabilidade tua. Amém? Agora será a tua responsabilidade permanecer nesse problema, permanecer nesse caos, permanecer nessa desordem. Por isso, nesta tarde, o Senhor te trouxe aqui para dizer:
é o momento de você tomar uma atitude, de você tomar uma decisão para arrumar a bagunça que você não provocou, mas é a tua responsabilidade fazer alguma coisa. Por quê, pastor? Porque a vida é tua. Por quê, pastor? Porque você vai dar conta da tua vida a Deus. Por quê, pastor? Porque a responsabilidade da tua vida te pertence. Eu não posso responder pelos outros, eu respondo por mim. Eu não posso fazer pelos outros, eu vou fazer por mim, mas eu posso fazer por mim. Se as pessoas não quiseram andar com Deus, eu decido andar com Deus. Se as pessoas decidiram viver uma vida moralmente fracassada, eu decidi viver uma vida moralmente de santidade ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ter vivenciado coisas na sua vida que não era da tua responsabilidade, mas se você está permanecendo nisso, o Senhor está dizendo, chegou a hora de você levantar e começar a arrumar essa bagunça. Então, todas as vezes que as tuas emoções estiverem vivenciando um momento de caos, ansiedade ou depressão, o caminho é orar ao Senhor. Por quê? Porque uma vez que você sabe o caminho, uma vez que você sabe a maneira de resolver, e você não faz, você peca. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você sabe o caminho, se você sabe a forma para resolver, se você sabe o caminho que você deve tomar para poder sujeitar os teus pensamentos a Deus, para poder sujeitar a tua mente ao Senhor, por que você não está fazendo ainda? Há pessoas que elas amam estar presas a correntes para que elas sempre tenham um discurso de vítimas. O discurso de vítima convence. Sabe o que é terrível? É que existem pessoas que estão acorrentadas porque elas querem estar acorrentadas. Porque Jesus deu na mão delas a chave e elas não querem abrir. Porque elas precisam convencer as outras pessoas que o motivo do seu fracasso não foi falta do seu esforço, mas foi porque os outros não fizeram nada por ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Tira a corrente hoje. Se o diabo te acorrentou, Jesus quebrou a corrente. Mas é a tua responsabilidade tirar a corrente das mãos, tirar a corrente dos pés e assumir uma postura diante de Deus. Tenha a coragem de chegar para o Senhor e dizer: Deus, talvez eu caminhei mal até aqui, mas eu estou ouvindo essa palavra. A minha mente, Senhor, não será mais uma mente de vítima. Eu vou mudar o meu discurso. Eu vou mudar o meu comportamento para entender que tudo que precisava ser feito para que eu fosse livre já foi feito lá na cruz do Calvário. Eu estou falando de pessoas que terão as suas mentes livres. Livres para viver em Cristo. Sai da corrente. Sai da prisão. Escuta isso aqui. Pedro estava preso. Já tinha feito um decreto de que ele iria morrer. Enquanto Pedro estava preso, a igreja está orando por ele. Porque é a responsabilidade sempre da igreja orar pelos que estão presos. Você não pegou essa chave?
sempre será responsabilidade daqueles que foram soltos, ou daqueles que estão soltos, orar por aqueles que estão presos. Quando há a oração do que está livre por aqueles que estão aprisionados, o que acontece? Milagre. Porque aí Deus se responsabiliza pela oração daqueles que estão livres, em libertar aqueles que estão presos. A Bíblia diz que o anjo chegou lá na prisão, arrancou as correntes das mãos de Pedro, abriu as portas da prisão, disse para Pedro: pega a tua roupa, pega a tua sandália, pega a tua capa e vem. Só que Pedro teve que levantar para sair da prisão. O anjo não estalou os dedos e tirou Pedro da prisão. O anjo simplesmente abriu a porta e disse: Pedro, passa. Você não pegou ainda. Deus vai fazer por você, ou aliás, Deus já fez por você o que é necessário: abrir as portas das cadeias existenciais. Mas você precisa ter coragem de levantar da prisão e dizer: eu não vou mais permanecer aqui. Saia da prisão hoje. Pedro teve que tomar uma atitude para dizer: eu não vou permanecer aqui. E aí ele foi passando pelas portas que o anjo abriu. O anjo abriu, mas Pedro teve que passar. Tem gente que Deus abriu a porta da libertação, mas você não passou. Tem gente que Deus abriu a porta da restauração, mas você permanece na prisão. Passa por essa porta em nome de Jesus. Levanta desse ambiente e sai daí. Você precisa sair, pelo amor de Deus. Ou você vai morrer nessa condição de fracasso moral, vendo a tua família ser destruída, vendo os teus projetos irem para o lixo, vendo as pessoas apontarem um dedo para você e dizer: eu não disse que era um fracassado. Deus está dizendo: eu já abri a porta, levanta em nome de Jesus e sai. Faz alguma coisa e faça depressa. Pedro entendeu que ele precisava fazer imediatamente. Tem gente que Deus abriu a porta, Deus está dando oportunidade, e você fala: não, eu vou ficar aqui. Eu já aceitei a minha condição de morte. Eu já aceitei que eu vou morrer. Eu já aceitei que eu sou isso aqui. Toda ação do nosso corpo é produto dos nossos pensamentos. Toda atitude e decisão que nós tomamos são produtos dos nossos pensamentos. Você quer tomar uma atitude de um crente? Pense como crente. Você quer tomar uma atitude de alguém que vai vencer os problemas? Pense como um vencedor. Você quer viver atitudes de santidade? Pense como alguém que quer viver em santidade. Mas se os teus pensamentos são alimentados por coisas nocivas, por coisas ruins, por coisas que destroem a tua alma, tua atitude vai reproduzir o que você pensa. Por isso Paulo vai escrever aqui, finalmente, irmãos: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nisso. Vai nutrindo a tua mente de pensamentos que te levam para Deus, que te aproxima de Deus. Pensamentos que são bons para você. O poder dos seus pensamentos vai sarar a sua mentalidade. Muda hoje. E eu preciso dizer isso aqui: a nossa forma de pensar precisa mudar, porque os pensamentos influenciam no nosso estilo de vida.
Provérbios 23:7 diz: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A forma como o homem pensa, assim, dessa maneira ele será. E isso é muito profundo e muito profético. Pegue isso aqui. Nós falamos nesse final de semana sobre Abraão. E existe algo muito poderoso sobre a vida de Abraão e sobre a história de Abraão. É que quando Deus chamou Abraão, ele se chamava Abrão, pai grande, pai exaltado. Deus o chamou de dentro da casa do seu pai Terá e lhe fez uma promessa. E a promessa que Deus fez para Abrão até o momento é de que ele seria grande, de que sua descendência seria grande, de que ele seria pai de reis, de príncipes e de grandes nações. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento em que Deus faz as promessas para até então Abrão, ele não tinha filhos. A sua esposa também não tinha filhos. A sua esposa se chamava Sarai, mãe exaltada. Aí a Bíblia diz que na medida em que Abrão caminha com Deus, Deus chegou e disse: Abrão, eu preciso mudar os teus pensamentos. Por quê? Porque até então Abrão é estéril. O nome dele é pai exaltado, mas ele não tem filhos. Aí Deus diz: eu vou mudar o teu nome. Não será mais Abrão, será Abraão. E o nome da tua mulher não será mais Sarai, será Sara. Deus disse: Abrão, te chamarás Abraão, porque você será pai de multidões. Pastora Adriana, todos os dias Abraão tinha que se levantar e quando alguém chamava pelo nome dele, o lembrava de que ele era pai de multidões. Ah, você não está aqui. Os servos de Abraão, ao chamar por Abraão, estava dizendo: você é pai de multidões. Os amigos de Abraão, ao chamar por ele, estavam declarando sobre ele: você é pai de multidões. Quando Abraão se levantava e ele chamava pela sua esposa Sara, ele estava dizendo para ela: você é mãe de multidões. Quando Sara chamava por ele, Sara estava dizendo: você é pai de multidões. E por quê? Porque todos os dias ele ouvindo: você é pai de multidões, você é mãe de multidões, Deus estava mudando o seu pensamento. Quer mudar o teu pensamento? Comece a ouvir a voz de Deus. Quer mudar o teu pensamento? Comece a ouvir as promessas de Deus. Quer mudar o teu pensamento? Comece a ouvir a voz do Espírito Santo falando para você quem você é. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo para você hoje: eu preciso mudar o teu pensamento para que você esteja pronto para viver a minha promessa. Eu preciso mudar os teus pensamentos para que você entenda que assim como você pensa sobre você, assim você será. Deus te trouxe aqui nessa tarde e em nome de Jesus pega isso, tira agora, joga fora toda a palavra de maldição que lançaram para a tua vida e você vai começar a declarar: eu sou uma bênção, a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, os meus filhos é uma bênção, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou viver em santidade, eu vou abrir mão dos meus vícios, eu vou abrir mão da minha imoralidade, eu vou abrir mão do meu pecado, eu vou ser alguém grande na presença do Senhor, eu vou ganhar almas para Jesus. Existem líderes aqui que estão presos a um discurso de fracasso e Deus está dizendo: muda o pensamento, começa a ver agora a tua célula crescer com muitas almas que Deus vai mandar, porque assim como você pensa sobre você, assim você será. Os teus pensamentos só vão mudar quando a tua visão mudar, e Deus vai te mostrar, porque Deus precisa fazer com que você veja para que você acredite. Deus está abrindo a tua visão hoje. Veja, veja, veja. Urimi kandalaba shoramanaya, remanakasuri andaraya. Aleluia.
Por isso nós precisamos passar por uma renovação na nossa mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos entender a importância de termos uma mente renovada por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser o alimento para nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha espiritual. É lá onde Satanás peleja conosco. É na nossa mente. Satanás, ele peleja na nossa mente porque ele precisa mudar as nossas convicções, a nossa cultura e a nossa maneira de pensar. Ele precisa desvirtuar valores que Deus construiu em nós por meio da sua palavra. Foi assim que a mulher caiu. Deus tinha dado uma ordem e tinha instituído um valor, uma verdade para que eles vivessem no jardim. Mas quando a humanidade corrompeu, adulterou esse valor, eles se tornaram escravos do diabo. E o homem se tornou incapaz de viver próximo de Deus. Por isso você vai olhar desde Gênesis o homem se corrompendo em suas ações, a chegar na geração de Noé, a ponto de Deus dizer assim: eu vou recomeçar, porque a humanidade é mal, a humanidade faz o que é mal. Mas se uma vez a nossa mente é corrompida pela concupiscência dos nossos olhos, a nossa mente pode ser restaurada. Por onde, pastor? A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se Satanás corrompe os nossos olhos, e através dos nossos olhos, através da concupiscência dos olhos, Deus nos liberta através dos nossos ouvidos. E olha, pega isso aqui que é muito forte. A palavra do Senhor é a única coisa que tem poder de nos fazer enxergar pelo ouvir. Ah, você não está aqui, eu vou embora. A palavra do Senhor é a única arma que tem poder de nos fazer ver pelo ouvir. Por quê, pastor? Porque quando a palavra de Deus entra por meio dos nossos ouvidos, ela vai dominando a nossa mente, e ela empodera os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos começam a nos fazer ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. Oh, isso é maravilhoso. Satanás, ele quer corromper os teus pensamentos, porque ele quer que você tenha uma imagem distorcida, suja, corrompida e adulterada. Mas aí Deus é diferente. Deus começa a colocar em você palavra por meio do ouvir, palavra por meio do ouvir, e aí a tua mente começa a ser limpa, teus pensamentos começam a ser limpos, toda a adulteração, toda a sujeira começa a sair, e aí Deus diz: agora eu vou te fazer enxergar o que eu tenho para você. Tem gente que precisa ter a visão aberta nessa tarde para ver. Deus está dizendo: eu estou tirando as escamas dos teus olhos, eu estou tirando a cortina da tua frente, para que você veja as minhas promessas na tua vida. Mas antes disso, Deus vai te limpar. É pela palavra. Existem muitas pessoas por aí que não valorizam a palavra, pregadores que deixaram de lado a palavra, disseram que a palavra não é importante, líderes irresponsáveis, abraçados em suas filosofias satânicas, dizendo que a Bíblia já não é mais suficiente, que a Bíblia não é a palavra de Deus. É porque Satanás sabe o poder que tem nessa palavra. Esta palavra aqui não é letras vazias, essa palavra aqui é revelação de Deus.
Por isso o eunuco, quando estava lendo, não entendia. E aí a Bíblia diz que Felipe apareceu ao etíope e disse: você entende o que você está lendo? E ele disse: eu não entendo. Mas Felipe, cheio do Espírito Santo, começou a mostrar para ele a revelação por trás da letra. E a Bíblia diz que aquele etíope foi tocado pela palavra e foi cheio do Espírito Santo. É o poder da palavra. A Bíblia diz que um centurião disse: olha, mestre, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Há poder na palavra. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa, ela permanece. Eu vim dizer para você nessa tarde: não descarte a palavra, porque é esta palavra que vai curar a tua mente. A palavra do Senhor quebra em nosso entendimento os moldes que o mundo colocou em nós. Uma vez que a sua mente é restaurada e os seus pensamentos são empoderados pelo Espírito, através da palavra de Cristo, é o nosso papel guardar os nossos pensamentos em Cristo. Eu preciso dizer isso aqui para você. 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 5. A Bíblia diz que nós precisamos tornar os nossos pensamentos cativos de Cristo. O que é tornar os nossos pensamentos cativos de Cristo? É tornar os nossos pensamentos escravos de Cristo. Torná-los capazes de obedecer a Cristo. Assim as nossas emoções estarão sujeitas a Cristo e as nossas ações estarão sujeitas a Cristo. Você precisa tornar os teus pensamentos escravos de Cristo. Como é que eu faço isso, pastor? É estar disposto a obedecer a Cristo. Torne os teus pensamentos cativos de Cristo, para que você tenha a capacidade de obedecer a Cristo. Isso é importante, meu querido, porque quando os nossos pensamentos se tornam escravos de Cristo, os nossos pensamentos são empoderados por Cristo, e aí nós temos a capacidade de obedecer a Cristo. Você só obedece uma vez que Cristo te condiciona para obedecer. Por isso o ímpio não consegue obedecer a Cristo. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. O pensamento dele ainda não se tornou um pensamento escravo de Cristo. Então ele não tem a capacidade de obedecer, porque ele não é escravo de Cristo. Aleluia. Eu sei que isso é muito forte, mas é uma verdade. Uma vez que nos tornamos os nossos pensamentos escravos de Cristo, nós ficamos guardados nele. Sabe o que é estar guardado em Cristo? É estar protegido por ele. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não se desesperem. Vocês têm um advogado fiel, Jesus Cristo o justo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aleluia, nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo, quando nossos pensamentos estão em Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Isso é interessante. Guarda o teu pensamento em Cristo. Diga para Jesus: Jesus, o meu pensamento é teu escravo. Eu quero que o meu pensamento esteja disposto a te obedecer constantemente, sem hesitar. As minhas ações estarão sujeitas a ti, as minhas emoções estarão sujeitas a ti. E aí Jesus vai te proteger, Ele vai te ensinar a vigiar, Ele vai te ensinar a orar, Ele vai te ensinar a caminhar. As tuas emoções estarão centradas nele, os teus pensamentos estarão centrados nele, porque Cristo será o centro dos teus pensamentos, o centro das tuas emoções. E aí o diabo não vai encontrar brecha para poder te amarrar, o diabo não vai encontrar brecha para poder te prender. O diabo pode até tentar, mas quando ele tentar bater na porta dos teus pensamentos, é Jesus que vai abrir e vai dizer: a casa está ocupada, a casa está ocupada. Aleluia, aleluia. Sabe, os pensamentos destrutivos e nocivos que todos os dias batem a porta das tuas emoções, quando eles batem lá e Jesus abre, Jesus disse: aqui não tem espaço para vocês. A mente dele, a mente dela está tomada pela minha presença. Aleluia. Sabe quando você tem vontade de falar uma palavra tórpia, e aí de repente vem aquele pensamento que te segura? É porque a tua casa está preenchida pela presença do Espírito Santo. E se ele está dentro da tua casa, você só vai falar aquilo que ele te manda falar. Eu estou falando que em vez de lançar palavras ruins pelos teus lábios, o que vai sair é brados de línguas estranhas. Oh, aleluia. É profecias, é palavras de profecias sobre você e sobre as pessoas que estão do teu lado. Aleluia. As tuas mãos que te levavam a pecar serão mãos que serão levantadas por Cristo para orar e abençoar as pessoas. Sabe, os teus pés que te levavam ao caminho de pecado, porque os teus pensamentos estavam corrompidos, serão os pés daqueles que vão levar as boas novas do Evangelho de Cristo. Eu estou pregando nesta tarde pra gente hoje, que o teu pensamento está tomado pela presença. Deixa ele encher tua mente, deixa ele encher tua mente, deixa ele libertar tua mente hoje, deixa. Não deixa mais o diabo escravizar você, não deixa mais o diabo prender você. Olha isso. Seja liberta, seja liberta, seja liberta, seja liberta. Tem mais gente que Jesus vai libertar hoje. Isso é brado de quem está sendo liberta, isso é brado de quem está sendo liberta. As cadeias da mente estão sendo quebradas agora. Há mais pessoas aqui que Jesus está libertando. Isso. Cadê o brado de quem está sendo liberto? Quebra a corrente, quebra a corrente, quebra a cadeia, quebra. Diga para Satanás: você não vai mais tomar minha mente. Diga para o diabo: você não vai mais escravizar minha mente. Isso, crente. Quebra a corrente hoje que te prende. Já tem gente com a mão na cabeça dizendo: eu não serei mais escravo dos meus pensamentos. Eu torno os meus pensamentos hoje escravos de Cristo Jesus.